Dani, a Dani Polidoro é mãe de um filho adolescente, mas um filho autista, né? Isso. E a gente tem debatido muito essas questões aqui também sobre algum tipo de deficiência e até para entender e desmistificar um pouquinho a questão do autismo, né? Então, falou assim, AD e DD, antes do Davi e depois do Davi. Como é que é essa experiência de ser mãe de um filho autista? Como é que foi isso para ti? O que a gente ainda precisa evoluir para desmistificar e quais foram as tuas dificuldades e a superação nesse caso, Dani? E aprendizado também. São muitas questões aí, né, que tu levantaste, Alberto. Bom, meu filho foi pré-diagnosticado com autismo aos 4 anos. Hoje, né, isso há muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás. Hoje já seria um diagnóstico tardio, né? Porque cada vez mais os pais e também os profissionais de saúde, eles estão buscando esse diagnóstico cada vez mais cedo, né? Meu filho foi pré-diagnosticado com 4 anos, e eu digo pré-diagnosticado porque o psiquiatra, né, que estava ao lado dele na época, ele nos passou a seguinte questão. Normalmente, os sintomas começam a aparecer na fase escolar, né? Então, ele achou melhor esperar até o Davi começar a escola, com 6 anos, para bater o martelo, digamos assim, né? Então, ele com 4 anos, nós na época fomos convidados a ler sobre a síndrome de Asperger. Era uma novidade também para mim e o pai dele, meu ex-marido. E aí nós entramos nesse mundo, né, do autismo, do Asperger, para entender o que era e como ajudar o Davi na época, né? E aí, com 6 anos, ele começou a escola e, claro, vieram aí os problemas, né? Digamos assim, as dificuldades, os obstáculos. E foi batido o martelo, né? Como a gente diz. E aí ele foi diagnosticado com a síndrome de Asperger. E dos 0 aos 4 anos, quais eram, assim, as dificuldades? O que se observava no comportamento dele, Dani? Olha, eu realmente não via nada, assim, de diferente, né? Para mim, assim, ele caminhou na idade certa, falou na idade certa. O que chamou atenção quando ele tinha 4 anos, ele estava na escola, nós morávamos na França, foi uma professora dele, na época, né, que nos chamou para dizer que ele era uma criança que não participava das atividades, que se isolava, que buscava um brinquedo e ficava ali sozinho num canto, não interagia, e que ela achava melhor a gente observar esse comportamento dele. E na época foi muito atrelado a isso o fato de nós morarmos em outro país, né? Então, meu ex-marido, então, dizia, não, mas também, né, a gente mora aqui na França, ele não entende muito bem o idioma e tal, a gente buscando sempre, uma justificativa, né, fugas, né, digamos assim, né? E depois a gente acabou consultando uma psicóloga aqui de volta ao Brasil, e aí então começamos a buscar o porquê desses comportamentos dele até chegarmos no autismo. Então foi tudo normal, só esses sintomas Sim. aí de pouca interação, essas coisas todas. Então até os 4 anos foi normal. Até porque a síndrome de Asperger é um autismo leve, como a gente diz, né? Então, assim, ele, tirando essa parte de socialização, ele era realmente uma criança mais quieta, gostava de brincar sozinho, mas assim, né, nada demais, nada diferente de muitas crianças tímidas e retraídas, né? Mas assim, a parte de aprendizado dele, né, nunca foi afetada, até porque o Asperger, ele é um autismo cognitivo, né? Como a gente diz. Então, ele pode aprender, ele tem facilidade até em aprendizado. Normalmente, até dizem que o autismo, que o Asperger é um autismo com QI até mais elevado que das outras crianças da mesma idade. O difícil é a socialização. Pois é, e qual é a diferença do autismo com déficit de atenção, TDAH, AH? São níveis de autismo? Existe diferença ou é tudo a mesma coisa, Dani? Normalmente, o autismo, ele vem acompanhado de outras comorbidades, né? Então, assim, uma criança que é diagnosticada com autismo, na maioria das vezes, ela traz com ela outras comorbidades. Então, tem o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem a bipolaridade, tem a dislexia, tem o transtorno obsessivo, enfim, outras comorbidades que acompanham o autismo. Então, assim, o meu filho, por exemplo, ele tem TDAH, né? E
o autismo. Então, os dois, eles vêm mais ou menos intercalados, assim. Como é que foi isso, assim, na tua vida? Bom, a tua relação de mãe com teu filho teve que ser de aprendizado, teve que ser de mãe, enfim, eu imagino. Acompanho os teus testemunhos, teus textos muito bacanas a respeito disso. Mas como é que foi a relação do autismo, de ser mãe, com as outras pessoas? Quer dizer, o convívio em sociedade, porque às vezes a gente vê crianças fazendo o maior escândalo em mercados, deitando, caindo no chão, e as pessoas só julgam, né? Mas que essa mãe não faz nada, não vai controlar essa criança, não vai dar uma bronca nessa criança, e ali pode ter essa questão do autismo, né? Pode ter isso, né? As pessoas não entendem isso, né, Dani? As pessoas têm pouca informação a respeito disso. Sim, como a gente estava comentando no intervalo, o autismo, o autismo não tem cara. Então, assim, quando tu olha uma criança autista, ela pode estar ali conversando, ela pode estar brincando, ela pode estar ao lado do pai e da mãe e parecer que não tem nada, né? Então, quando acontece uma crise, no meio de uma crise ou no meio de um momento particular dela, que ela pode ter ali, como a gente diz, os stims, né? Que são aqueles gestos que acalmam a criança, como bater palma, balançar as mãos, pular, balançar as pernas, que são... Isso tudo acalma. Isso tudo acalma, Como né? é que chama isso? Stims. Stims. Isso. Porque o autista, ele recebe muitas informações, né? Ele tem mais... Os neurônios, né? Eles recebem mais informações do mundo aqui fora do que a gente, né? Pessoas normais, né? Eu vou usar sempre as aspas. Né? Então, eles recebem muito mais informações, todas ao mesmo tempo. Então, isso causa uma ansiedade. Eles ficam muito nervosos. Então, eles buscam nesses gestos se acalmarem. Então, eles balançam as mãos, eles pulam, eles olham para cima e dessa maneira eles se acalmam. Então, quando uma criança autista faz isso, as pessoas ficam olhando, né? Nossa, mas o que ela tem? Nossa, mas que estranho, olha só. Nossa, que idiota. Ficam rindo, sabe? Julgando, zombando. Tem muito disso? Tem muito disso. Infelizmente, tem muito disso. Nós já tivemos numa novela das 9, né? Até uma personagem que era autista. E eu acho que, né? Como todo veículo de comunicação de grande alcance, como uma novela das 9, né? Trouxe esse debate sobre o autismo, mas ainda não é o suficiente, Alberto. As leis que estão sendo feitas, a gente vê aqui em Caxias, por exemplo, recentemente foi aprovada uma lei a respeito dos mercados, de essas leis assim, caixas exclusivas para autistas, assentos em ônibus para autistas. Isso é suficiente, Dani? Ou porque a gente vê primeiro a lei sem a discussão, né? Se faz uma lei, mas isso é suficiente para quem tem autismo, para a mãe, para a família? De onde a gente poderia partir para melhorar essa informação? Olha, tudo é válido para quem não tem nada, né? Então, assim, eu digo que já é um começo, Tem muitos autistas realmente que têm muita dificuldade para esperar, para entender, né, o que é uma fila. Então, ser atendido assim de forma prioritária é muito importante, né? Até para as pessoas entenderem. O meu filho, ele não precisa disso, graças a Deus. Meu filho é uma criança mais tranquila, mas ele tem esse direito hoje, né, de ser atendido de forma prioritária em qualquer estabelecimento ou local público, hospitais, correio, banco. Já é uma coisa definida por lei, né? É importante para muitas famílias porque evita muitas crises. Então, às vezes, a mãe está lá com um filho autista, numa fila de banco, num correio, e a criança está se jogando no chão, está gritando, está chorando. Aquela mãe começa a ficar nervosa, não consegue acalmar aquela criança, as pessoas ficam olhando. Enfim, é uma bola de neve, né? É um começo, mas ainda falta muitas políticas públicas, né? Os estabelecimentos entendem a lei, sabem das leis, porque às vezes as leis são criadas, né? Em Caxias nós temos 9.000 leis, né? 9.000 normas, né? Quer dizer, a maioria não é nem obedecida, né? Não foi nem regulamentada, mas existem leis para tudo, né? Até para jogar papel no chão. É crime aqui, leva multa, mas quem foi multado até agora por jogar papel no chão? Os estabelecimentos entendem isso? As pessoas estão sabendo dessas leis, Dani? Tu observa isso? Tem muitas pessoas, né, pessoas que eu digo cidadãos comuns, né, como nós, que não sabem, então questionam até, né. Se eu tô ali, por exemplo, numa fila preferencial com meu filho, eles perguntam, mas a senhora tá grávida para estar aqui nessa fila? Eu digo, não, meu filho é autista, né, e por direito ele tem
essa possibilidade de ser atendido de forma prioritária. As pessoas ficam olhando um pouco, mas não questionam, né? Sim. Mas os estabelecimentos em geral, muitos já têm a plaquinha, né? O que é importante, né? O que é importante ali do laço, né, em forma de quebra-cabeça, que mostra que o autista tem ali o atendimento preferencial, e os que não têm já estão sabendo, né, que existe isso e ninguém nunca questionou. Aí se fala em milhões, né? 70 milhões de autistas no mundo, né? Se fala em 2 milhões no Brasil, não sei se esses números estão atualizados, né? Mas assim me chamou a atenção de que em alguns sites sobre o assunto se fala em algumas figuras representativas, assim, Albert Einstein, Woody Allen, Vincent van Gogh, Bill Gates e Lionel Messi também teriam alguns traços de autismo, né, Dani? É verdade, um autismo mais leve, como eu digo, leve. né? Porque o autista, ele tem desejos muito restritivos, como eu digo, né? Então, quando um autista se interessa por alguma coisa, eu me interesso por livros, por exemplo. O foco dele é todo No livro, né? Então ele acaba se tornando bom naquilo que ele faz, né? Porque ele dedica todo o tempo, todo o esforço naquilo. Ele não tem muito olhar para as outras coisas que são apresentadas para ele. Então, esses até que tu citaste, todos são excelentes dentro do seu meio. Foco naquilo, né? Do seu nicho. De repente, se tu pedir pro Messi pintar um desenho, ele vai fazer uma casinha e um sol. Ele não vai saber mais do que isso. Em compensação, jogar futebol é um gênio. Jogou né? o foco dele ali no futebol. Exatamente. Né? O Bill Gates da tecnologia, enfim. Exatamente. Isso é uma característica bem peculiar do autista. Bom, é uma característica interessante, né? Foco numa coisa. O foco, exatamente. Isso. Dani, para encerrar, quando faltam 4 minutos para as 9, nós estamos aqui com a Dani Polidoro, jornalista, mãe, empreendedora, assessora de imprensa. Como é que é? Eu vejo assim nas tuas redes sociais a tua emoção quando tu escreve a respeito disso, né? A tua emoção de ser mãe, mas também a tua indignação com algumas coisas, né? Com o fato de algumas pessoas não entenderem isso. Como é que tem sido isso para ti na tua vida? Como é que foi esse período aqui de maternidade, mãe de filho autista, de superar isso, de fazer com que as pessoas entendam isso e acolham também, né? Inclusive na escola, como é que tem sido isso? A parte escolar é uma questão bem complicada, né? A parte de políticas públicas falta tudo, falta muito, principalmente para as famílias de baixa renda, que não têm condições de pagar uma terapia, enfim, uma aula de arte ou de música, enfim, tudo ajudaria, tudo, né? Enfim, traria benefícios para o autista, mas elas não têm condições. Mas eu acho que a parte escolar é a mais complicada, porque os professores e os monitores não estão preparados para conviver com uma criança com algum tipo de deficiência. E aqui eu não ponho a culpa no professor e no monitor, né? Porque eles poderiam estar sendo preparados com cursos, né, para lidar com essas crianças, mas é muito difícil dentro do meio escolar para inserir essa criança com deficiência. Um professor com 20, 25 alunos, ele não tem condições de dar atenção que um autista precisa, que uma criança com Down precisa, né? Então aí entra a parte dos monitores, mas os monitores também não estão preparados. Então, eu passei por isso, né? Na primeira escola que meu filho estudou, foi muito complicada a questão da parte de monitoria. Então, assim, no meio de uma crise de um autista, ele chora, ele joga as coisas no chão, ele grita, ele pode bater, e se bater, como um monitor está preparado para lidar com isso, né? Então, os profissionais de educação não estão preparados, não é culpa deles, não quero colocar isso em pauta aqui, mas eu acho que esses profissionais deveriam estar mais preparados para lidar com uma criança deficiente. É verdade, tem muitas crianças com deficiência e até o fato de inserir elas no contexto dos outros alunos, né? Não excluir, deixa junto com a turma. Às vezes o professor realmente não está preparado para isso, né? E nem os monitores. A gente vê em escolas aí, em creches principalmente, um despreparo muito grande. Isso é muito por culpa da terceirização, de tornar as coisas mais baratas, né? E não preparar os monitores e os professores para esse tipo de situação. Mas, Dani, olha, eu quero te agradecer muito pela presença aqui no programa. Tu viu que o tempo passou voando aqui, Passa né? muito rápido. Como hoje tem futebol a partir das 9h30, aqui nosso programa é mais reduzido. Mas quero te agradecer. Sou teu fã, teu amigo, e acompanhei tua trajetória no jornalismo e como mãe, como pessoa, como ser humano. Que bacana o teu depoimento. E gostaria que tu deixasse um recado para todas as mulheres que estão acompanhando nosso programa, mães ou não,
mas assim, que tu deixasse um recado para as mulheres que cada vez mais estão buscando um espaço, né? Estão se empoderando, eu não gosto muito dessa palavra, estão se empoderando, buscando seus espaços na vida profissional, mas ainda há muito que avançar no sentido de dar esse espaço para a mulher. Ainda mais mulher mãe, né? Sim, exatamente. Como tu falaste, ainda falta muito para a gente galgar esse espaço, né, que a mulher merece e quer ter, né? A maternidade não é um empecilho, a maternidade só nos faz crescer como ser humano, como cidadão. A gente vê o mundo de uma maneira diferente. Então, que as mulheres aí tenham a força e a sabedoria, principalmente, para conseguir buscar o seu espaço. E já de antemão quero me convidar para voltar para falarmos mais sobre autismo, porque tem muita Ótimo. coisa para ser falada aí. E com certeza passar aí tem muitos pais e mães que estão nesse momento podem estar assistindo até desesperados por um diagnóstico aí, porque não é fácil quando chega esse diagnóstico. E de repente aí poder passar uma palavra, um apoio, um norte, né, para esses pais, eu tô aí à disposição. Muito bem, procurem Dani Polidoro no Instagram, é isso, né, Dani? Isso, é Polidoro Dani, e é só chamar lá, a gente pode conversar sobre autismo e sobre outros assuntos também. Tá bom, sobre esporte também. Também. Isso aí, né? Marta Revisoni mandando um recado aqui, bom dia, Deus abençoe mais nesse domingo. A Floreci Santa Catarina dizendo que o lindo domingo a todos, muito legal o programa. Noeli Damati, que é médica, mora lá em Nova Petrópolis, está escutando o programa, apoiadora desse programa. Um abraço, doutora Noeli. Cláudia Lima, bom dia, meus amigos. Neuza Casagrande e a Margot Segatti mandou um recado aqui também. Bom dia. Parabéns, menino lindo. Olha só, e também... A Cleide está falando aqui sobre a festa lá da FENAQUIV, a Cleide que é lá de Farroupilha. Nós falamos aqui da FENAQUIV, já demos um serviço, inclusive, da FENAQUIV, que é uma festa muito bacana que está acontecendo em Farroupilha, lá no Parque Cinquentenário. Obrigado, Dani Polidoro. Um abraço para ti. Muito feliz com a tua vinda. Obrigado por ter aceito esse convite e também ter aceito conversar com a gente sobre esse assunto que envolve a tua família, a formação do teu filho. Muito bacana. À disposição, Alberto. Sempre que precisar, é só chamar.